Hoje a gente vai falar sobre como parar de gastar tempo com quem não tem tempo para você. Você olha o celular toda hora e a resposta nunca vem. Você desmarca os seus próprios planos porque a pessoa talvez consiga te ver hoje à noite. Só que o problema é que você pode olhar para isso e pensar que está sendo compreensiva com a rotina corrida do outro, que o outro não tem tempo. Enquanto, na verdade, você está vivendo um relacionamento que eu chamo de relacionamento de rodapé. Eu vou te explicar o que significa. Porque você está gastando o seu tempo, que é importante, com quem está ali te entregando o resto do dia. Enquanto você não para de aceitar migalhinha de atenção, você nunca vai ter um banquete verdadeiro de amor. Esse é um vídeo para quem quer sair do ponto em que fica investindo naquilo que não tem retorno, para o ponto onde o retorno vem através do seu próprio valor. Se você não me conhece, eu sou Leia Carvalho, psicoterapeuta há mais de 20 anos, com experiência em neurociências, TCC e psicanálise. E nesse vídeo eu vou te ensinar como parar de investir tempo naquilo que não dá retorno, como retomar o controle do seu próprio tempo e como ter retorno do que você investe através do seu próprio valor. O tempo é a única coisa que a gente não recupera. Você já parou para pensar nisso? Dinheiro a gente recupera, beleza a gente cuida, mas tempo, não, tempo só vai. E quando você entrega o seu tempo para quem não valoriza, você está entregando um pedaço da sua vida que não vai voltar mais. Então, a razão muitas vezes que faz você se sentir tão cansada e até desvalorizada hoje é porque você está tentando construir um castelo no terreno de alguém que só te deu um cantinho no rodapé. Quando você permite que a outra pessoa decida ali quando que você merece atenção, você deixa de ser uma parceira e vira uma opção. Você se torna uma vitrine de conveniência da vida do outro. Ela passa, olha, deu tempo, ela leva, não deu tempo, ela deixa, fica ali esperando. Agora, por que a pessoa nunca tem tempo? Será que a vida dela é mais difícil que a de todo mundo? É porque ela sabe que você vai estar lá quando ela tiver um tempinho. Não importa o que aconteça. Infelizmente, é triste e simples assim. É como se você virasse uma garantia. E o que é garantido a gente não precisa correr atrás, né? Pensa só comigo. Se você tem um ingresso para o show que nunca esgota, você compra na última hora, né? Agora, se é um show concorrido, você vai correndo na hora que abre a venda. É a mesma lógica aqui. Se você entende que o tempo que alguém está dedicando para você é o termômetro exato do interesse dessa pessoa, você vai parar de inventar desculpa para o descaso alheio. Ocupada é uma palavra que as pessoas usam para priorizar o que é importante para elas. Se você não está na agenda, você também não está no coração. E isso não é um julgamento, é uma constatação. É uma verdade que você precisa ouvir. Tem gente ocupada? Óbvio que tem. Mas é o que? 100% do tempo? Não é apenas uma fase? É uma constante? Aí você precisa abrir o seu olho. E uma coisa que eu vou te dizer, que o perigo real não é só falta de tempo, não. O perigo é que essa espera está fazendo o seu cérebro, né? E a sua percepção de valor ir lá para baixo. Existe um vício silencioso nessa espera, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Você pode estar aí pensando, Leia, a pessoa diz que me ama, ela está numa fase difícil, eu não posso ser tão radical. Eu sei que você quer acreditar nas palavras. Eu só quero te fazer uma pergunta. As palavras batem com o relógio? Porque amor sem tempo é uma ideia, não é uma realidade. Se a pessoa constantemente não tem tempo para você, você está vivendo um conto de fadas que você conta para você mesma e não uma realidade. Uma fase onde a pessoa está corrida é uma coisa.
Uma constante onde a pessoa nunca tem tempo não faz nenhum sentido. E aí você começa a viver contando as moedinhas do cronômetro. Você fica se contentando com 15 minutos de ligação, com a mensagem de bom dia que só foi enviada às 2 da tarde, né? Um encontro de última hora porque sobrou um tempinho, não dá nem tempo de você se ajeitar como você queria. Você está treinando o seu sistema nervoso a viver de pouquinho em pouquinho de dopamina. Você fica no estado de alerta esperando o celular apitar e quando apita você sente um alívio e começa a confundir esse alívio com felicidade. É a mesma sensação de um viciado esperando a próxima dose. Imagina que você está com uma sede absurda no meio do deserto, uma pessoa passa a te dar uma colher de água. Você fica grata. Só que aquela colher de água não mata a sua sede, ela só mantém você vivo o suficiente para você continuar sofrendo no deserto. É isso que a pessoa está fazendo com você. Ela te dá o mínimo para você não ir embora, mas nunca o suficiente para você se sentir segura. E você, na sua carência, confunde essa colher de água com amor. Você fica apegada à esperança de que um dia a pessoa vai mudar, de que um dia ela vai dar o que você merece. Esse dia nunca chega porque ela não tem incentivo para isso. Presta atenção, ó. Amor de verdade, ele é generoso com o tempo, porque aquilo é importante para ele. Quem quer estar junto, cria tempo. Quem não quer, cria desculpa. Se você tem que implorar por um jantar, por um final de semana, por um momento para ter uma conversa profunda, você não está num relacionamento, você está num processo de negociação, onde você está no prejuízo. E o pior, você está ensinando para essa pessoa que o seu tempo também não vale nada, porque a hora que ela tem um tempinho, você sempre pode, né? Se você não valoriza o seu tempo, por que a outra pessoa vai valorizar? Agora, deixa eu te contar o real motivo pelo qual a pessoa continua fazendo isso com você. Existe um motivo psicológico pelo qual estou ocupado funciona tão bem para te manter presa. Por que a pessoa não muda, mesmo vendo que você não está bem com aquilo? Por que ela continua só dando um pedacinho do rodapé para você construir? Esse erro que você está cometendo é acreditar que o seu sofrimento vai despertar compaixão nela, que ela vai ver que você não está bem naquela situação e ela vai mudar, porque você não percebe que o seu sofrimento ali, o seu incômodo, a sua angústia, só prova para a pessoa que ela está no controle. E isso traz muita segurança para ela. Eu não estou dizendo que ela faz isso consciente, isso é inconsciente. São sentimentos, mas reforçam o sentimento nela. Ela não muda porque ela não precisa. O outro tem o melhor dos mundos, ele tem a liberdade de fazer o que quiser na hora que quiser e tem você lá garantida, esperando por ele. Quando ele diz, estou ocupado, é o teste de limite que ele faz todos os dias. E cada vez que você aceita o não posso e continua sorrindo, você está dizendo, tudo bem, meu tempo não vale nada, você é muito importante, o seu tempo é precioso, eu estou aqui para você. Pode continuar fazendo isso comigo? Então você está sem querer validando o descaso do outro, que sem querer também está absorvendo. É lógico que tem gente que faz tudo isso intencional, mas não é o que a gente está tratando aqui, né? A pessoa que valida esse descaso, sabe o que acontece? Recebe mais descaso. É isso que você às vezes faz sem perceber. Presta atenção no que eu vou te falar. Você não muda o comportamento de uma pessoa explicando para ela como você se sente. Isso é quase que uma necessidade da gente de mostrar ou dizer para o outro como a gente se sente. Mas o comportamento do outro a gente só muda através da mudança da nossa própria reação ao que ela faz, do nosso próprio comportamento, porque na verdade o outro só valoriza quando ele corre o risco de perder. Se você é uma garantia eterna, você é um móvel da casa, não é uma prioridade da vida, compreende? Você é como se fosse um estepe que só usa quando o pneu principal fura.
Entendeu? E como é que você vira esse jogo? Como é que você sai desse lugar que é bem ruim, né? E vai para um lugar de dignidade do seu próprio tempo? Eu vou te dar 3 passos de impacto, tá? Que vão fazer o outro entender que o seu tempo é sagrado. Então, primeiro passo, mata a disponibilidade. Acaba com elas, de verdade. Veja bem, não estou falando de joguinho, não gosto de joguinho, não acredito. Eu estou falando a verdade. Para de responder na hora. Para de desmarcar seus planos por cada pessoa. Se a pessoa te chamar de última hora, a resposta é: hoje eu já tenho compromisso. E o compromisso pode ser até com você mesmo e com seu pijama e com seu livro e com a sua cama. Mostra que a sua agenda tem dona e essa dona é você. A sua vida não é um buraco que a pessoa preenche quando não tem mais nada para fazer, tá? Torna a sua vida importante e preenche ela com coisas importantes para você. Que aí sim você não está fazendo o jogo, você está dando resposta verdadeira. Segundo passo, estabeleça o padrão de presença. Deixa claro o que você espera. Diz para a pessoa: eu gosto de relacionamento onde as pessoas se planejam, criam tempo juntas. Se você não consegue fazer isso agora, eu entendo, mas não serve para mim. Se você não fizer isso, você está dando espaço para um relacionamento de mentira que não existe. Então não é uma questão de briga, é uma questão de informar o seu tempo, o seu espaço, de dar valor a ele. E eu posso afirmar, apesar do medo de você achar que o outro vai embora, eu digo para você que a maior chance é ver ele se ajustar. Só vai embora quem nunca te valorizou. Eu não estou aqui para enganar você, então eu preciso dizer sim, o outro pode ir embora, mas se ele for, você não perdeu nada. E terceiro passo, investe seu tempo em você. O tempo que você estava olhando o celular, gasta na academia, gasta num curso, gasta com as suas amigas de verdade. Quando você começa a ser feliz longe da pessoa, é quando mais você atrai a pessoa. Você sai de um lugar onde você está 100% do tempo livre para o outro, dizendo para o outro: meu tempo não vale nada, só o seu que vale. E você vira uma fonte de alegria. E a pessoa acaba percebendo que ela está perdendo. Isso é muito importante para um equilíbrio num relacionamento que é verdadeiro. Sabe o que acontece quando você para de gastar tempo com quem não tem tempo para você? Uma vez que você retoma o seu tempo, você descobre que a sua ansiedade desaparece. É isso mesmo. Porque você para de viver em função do outro e começa a viver em função de você mesma. A razão pela qual você vai entrar num lugar onde você não tem mesmo tempo, é porque você parou de aceitar metade. Se você aceita metade, só chega a metade. O tempo é o seu bem mais precioso. Você não deve dar diamante para quem só oferece pedrinha sem valor para você. Para de ficar nessa ansiedade esperando o outro ter tempo para você, como se você não tivesse a menor importância e nem nada para fazer. O seu lugar não é na capa da história, não é no rodapé. Você tem um lugar principal. E se esse vídeo te ajudou, despertou você, comenta, curte, clica no sininho e compartilha. Nada é melhor para você abrir um espaço de valor próprio do que dividir, compartilhar, passar para frente aquilo que pode ajudar outras pessoas de verdade. Tá bom, meu amor? Te vejo no próximo vídeo. Beijo!